precisamos estar sempre atentos, pois existem pessoas enganadoras, são pessoas sutis e perspicazes. Este é o estudo de número 734 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e em mais um estudo para a glória do nome do Senhor, que nos chama a estarmos alerta. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nós não podemos brincar com o inimigo, não podemos e não devemos ignorar o inimigo. Muitas pessoas estão fazendo isso, estão vivendo no engano. Vamos ao nosso tema? Cuidado com sofismas e com sofistas. O nosso texto base está em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu gostei muito desta versão, é a versão ARA da Almeida Revista e Atualizada. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma advertência à igreja de Coríntios, pois assim como nós estamos na guerra espiritual, eles também estavam, e a luta não é com armas da carne, é com armas espirituais, é com as armas que o Senhor nos dá. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz assim: não são carnais as armas com que lutamos, mas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Olha o poder da palavra de Deus, olha o poder das armas espirituais, são armas poderosas que arrasam fortificações. Você sabe o que significa arrasar? Significa abalar, abater, anular. E já as fortificações são fortalezas, são fortes fortificações. No versículo anterior, Paulo, ele fala que não lutamos segundo os padrões deste mundo. Vamos conferir? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nós somos humanos, nós estamos aqui nesta terra, mas nós pertencemos ao Senhor. Os padrões deste mundo são padrões que lutam com armas terrenas, que pagam o mal com o mal, mas isto o Senhor não nos ensina a fazermos, ao contrário, o Senhor nos proíbe de agirmos com as armas daqui deste mundo. Provérbios capítulo 24, no verso 29, o rei Salomão nos ensina: jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. É importante nós entendermos, aqui no mundo as pessoas gostam de pagar o mal com o mal, mas nós que estamos aqui no mundo, nós lutamos com as armas espirituais que o Senhor nos dá. E Paulo, ele nos ensina que nós devemos ser pacificadores. Romanos, no capítulo 12, o verso 17 e o verso 18 diz: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. É interessante como nós temos que lutar, mas com as armas espirituais. Paulo, ele nos ensina também que nós não podemos agir com sentimento de vingança. Romanos, no capítulo 12, verso 19, nos ensina: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança,
eu retribuirei, declarou o Senhor. É importante estarmos alicerçados, alinhados à palavra do Senhor. O salmista, ele fez um pedido ao Senhor muito interessante. Vamos ver qual é? Salmo 94, verso 1, ele diz: ó eterno Senhor, dá vindicação, Deus vingador, manifesta-te. Quando o salmista ele fala para o Senhor, o eterno, poderoso Deus vingador, ele fala manifesta-te. Ele está falando: Deus, vem se manifestar a meu favor. Ele fala: Deus da vindicação. Deus, eu reconheço que do Senhor é a vingança. Eu reconheço que é o Senhor que faz a recuperação, que é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, a quem eu posso reivindicar algo a meu favor. E as armas carnais, elas provêm da obra da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao verso 21 fala: ora, as obras da carne são manifestas. Olha para você ver se você está lutando com armas carnais. Olha o que é imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Libertinagem são pessoas que se entregam imoderadamente ao prazer sexual, mas não é somente ao prazer sexual, não, é também a insubmissão e indisciplina. Então presta atenção, se você está agindo indisciplinadamente e em insubmissão, você está agindo segundo a carne. Mas também a obra da carne, continuando, fala em idolatrias. Você já parou para pensar? Vivemos tempos tão difíceis e a idolatria ela tem sido inserida na cabeça principalmente dos que servem a Deus através de um bem, através de uma posse, através de pessoas. Que a idolatria ela pode ser considerada como algo ou como alguém que é colocado ou no mesmo patamar de Cristo ou acima de Cristo na vida do ser humano. Presta atenção se você não está idolatrando alguém ou alguma coisa. E também continuando sobre as obras da carne, fala sobre feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Sabe o que é dissensão? É falta de concordância a respeito de algo, é uma divergência, é uma discrepância, é um conflito, é uma disputa. Mas isto quando a pessoa faz tão na insubmissão a Deus que ela acha que ela está certa e ela está agindo segundo a carne. Ainda fala sobre facções. Facções são escolhas por partidos a favor desse contra aquele, mesmo entre irmãos, e como nós precisamos estar atentos. Estamos prestes a viver momentos onde muitas pessoas vão estar vivendo facções dentro de igrejas, dentro da família, dentro dos seus trabalhos, aonde estiver, não haja segundo a obra da carne. E a inveja? Oh meu Deus, como as pessoas têm agido através da inveja, continuando a obra da carne, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Olha o que a Bíblia fala: contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aí as pessoas elas ignoram as astutas ciladas do diabo e elas estão agindo, agradando o adversário, se enganando, achando que estão agindo para agradar a Deus. Precisamos estar atentos, não podemos e não devemos ser dominados pelas obras da carne. Nós precisamos alimentar a nossa vida cada dia mais e mais da palavra de Deus. Mas infelizmente nós percebemos que é muito comum as pessoas hoje estarem incentivando as outras a agirem segundo a carne e a maioria movido por inveja. Através dos versículos que nós vimos sobre as obras da carne, agora nós conseguiremos entrar no nosso tema, falar sobre o sofisma. A definição de sofisma, você sabe qual é?
É um argumento que parece verdade, mas é falso e é usado para enganar as pessoas. Vamos ver outros significados de sofismas: argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa, e as pessoas gostam de se enganar. Olha como nós precisamos estar atentos. O rei Salomão, ele adverte sobre o final das pessoas que caem em contos, das pessoas que vivem correndo atrás do vento, das pessoas que vivem em sofismos, que constroem castelos em cima da areia. Vamos ver? Salomão nos advertindo. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim: há caminho que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Tem outra versão que fala assim: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. Esteja atento, esteja alerta, não viva alimentando o sofismo na tua mente. Salomão ainda fala em Provérbios, no capítulo 12, verso 15: as trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Quando eu ouço um conselho, eu vou meditar no que estão tentando me transmitir. Eu vou ver através da palavra de Deus. Eu vou na Bíblia Sagrada, porque aquela pessoa desajuizada, ela ignora o conselho, ela anda segundo seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, e elas ignoram a palavra de Deus, alimentando o sofisma. Já em compensação, os sofistas são aqueles que criam as suas próprias verdades, os seus próprios evangelhos. Eles rejeitam a palavra da verdade, eles distorcem a palavra, sabe para quê? Para sustentar os seus argumentos. Eles valorizam aquilo que eles pensam, e todas as pessoas que discordam, que se opõem a ideias deles, são desprezados, são menosprezados por eles. Mas vamos ver, por exemplo, um judeu que a Bíblia nos mostra que agia como falso profeta, que enganava o povo de Deus e tentava apartar as pessoas da verdadeira fé em Cristo Jesus. Você se lembra de Bar Jesus ou Elimas? É o mesmo. Ele era conhecido, ele era admirado pelos judeus, mas era um falso profeta. Ele usava, sabe o que? Artes mágicas para enganar o povo. Ele tentou desacreditar o apóstolo Paulo, ele tentou desacreditar Barnabé diante do procônsul Paulo Sérgio, para que Paulo Sérgio não cresce na palavra de Deus. Atos capítulo 13, verso 6 e verso 8, que diz: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O diabo, ele é astuto, e o diabo, ele usa o que ele puder para enganar aqueles que estão no caminho do Senhor. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos trabalhosos, precisamos estar com os nossos olhares fixos no autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele não se intimidou com Bar Jesus, com Elimas, não. Sabe o que ele fez?
Vamos conferir? Atos capítulo 13, do verso 9 ao verso 11. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha o que Paulo fez. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. É muito sério, temos que tomar cuidado com pessoas que fazem sofistas, que levam pessoas ao erro, pessoas que perturbam através da mentira, perturbam através de ilusões, através de fantasias. Eles iludem as pessoas, e como é importante estarmos alicerçados na palavra para não sermos enganados por essas pessoas. Muitas agem por ganância e como troca por dinheiro, eles iludem os outros. Eles não fazem diferente de Elimas, não. Eu posso até citar quando Jesus, ele enfrentou pessoas oportunistas lá no templo. Vamos conferir? João capítulo 2, verso 16 e verso 17. E disse aos que vendiam pombos: olha o que Jesus disse: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Hoje as pessoas fazem o que elas querem na casa de Deus, mas Jesus, ele nos ensina e ele nos dá o exemplo de sermos zelosos pela casa dele. Muitas pessoas agem com arrogância, possuindo uma visão falsa de si próprio. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos tomar cuidado quanto a essas pessoas que agem com a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 4 e verso 5. Olha o que a Bíblia fala: traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Paulo está nos advertindo quantas pessoas têm aparência de piedade. Agora pisa no pé deles para você ver. Então nós temos que estar atentos e firmes na palavra do Senhor. Paulo, ele ensina que devemos destruir o poder que essas pessoas têm nas mentes dos outros, mas para isso nós devemos dominar todo o nosso pensamento que é carnal e devemos conduzir o nosso pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 5, destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E olha que importante, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. O pensamento carnal quer satisfazer a si próprio, por isso que devemos andar em espírito. Não podemos afastar a palavra do Senhor do nosso pensamento. Nós devemos confrontar todo e qualquer pensamento, devemos confrontar sempre através da palavra, porque a palavra de Deus tem poder de desfazer o sofismo que está embutido, que está enraizado, que está aprisionando a cabeça das pessoas. Jeremias capítulo 23, verso 29, não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra de Deus é poderosa e ela tem poder para destruir fortalezas construídas na mente do homem através de sofistas, através de sofismos. Nós devemos levar a nossa mente ao verdadeiro evangelho de Cristo. Mateus capítulo 7, verso
15, Jesus nos faz uma advertência: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Ou seja, eles se aproximam com palavras doces, com palavras persuasivas, falando aquilo que você gosta de ouvir, mas palavras simplesmente de homens. Eu vou citar um outro versículo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas, elas devem estar alicerçadas na palavra, na Bíblia Sagrada. Se vier outro evangelho, se vier até mesmo um anjo, como a Bíblia nos ensina, a anunciar um outro evangelho, seja maldito, não dê credibilidade, esteja alicerçado na palavra de Deus. E essas pessoas sofistas, elas são abomináveis diante de Deus, elas fingem ter intimidade, elas fingem que têm comunhão com Deus, elas mostram até que têm poder para realizar a obra de Deus, mas as ações destas pessoas mostram que elas são desqualificadas por Deus. Tito, no capítulo 1, verso 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer obra. Pessoas que profetizam palavras de sucesso, só fala palavras de vitória, levam muitas pessoas a se desviarem do verdadeiro evangelho, levam muitas pessoas a ignorarem o que Jesus falou, que no mundo teremos aflições, mas devemos ter coragem. Vamos ver, por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, verso 13 e verso 14, que diz: enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei de sua campanha. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas ainda vivem tentando influenciar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho? Paulo, ele nos adverte, assim como ele advertiu os irmãos da Galácia, aonde ele estava combatendo, ele estava defendendo o evangelho, estava defendendo o apostolado dele. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não perca o teu tempo ficando enraizado nas coisas desta terra, nos prazeres desta vida. Ao contrário, ande em espírito e vive para a glória do nome do Senhor. Vou concluir este estudo citando 1 Reis, capítulo 8, verso 61, que diz: quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Não se desvie da palavra, esteja com o olhar fixado em Cristo, destrua os sofismas que tem na tua mente e combata, mas segundo as armas espirituais. Se você gostou desse vídeo, se ele te edificou, faça os seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Fique com Deus.